Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 17. Vai estar aí no telão, ótimo. Tá rápido aí, irmão. 1 Crônicas 21, 17. Está escrito assim: disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém estas ovelhas que fizeram? E eles clamam: ah, Senhor, meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Amém? Coloca a mão na altura do coração. Vamos orar. Vamos orar. Pai, pedimos que o Senhor, por tua misericórdia e bondade, fale aos nossos corações esta noite, que a tua palavra nos alcance, que a tua palavra toque as nossas vidas. Em nome de Jesus, nos submetemos à tua direção, graça e unção, e pedimos que saiamos daqui esta noite, ó Deus, abençoados pelo Senhor, pela pregação da tua palavra, e que possamos sair daqui felizes, abençoados e contentes diante do Senhor. No nome de Jesus oramos, amém e amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Esse texto de 1 Crônicas é bem interessante, porque ele trata de um assunto que algumas vezes nos incomoda bastante. Ele fala exatamente de um pecado que Davi havia cometido. Você já cometeu algum pecado alguma vez? Não precisa levantar a sua mão. Se já cometeu, então bem-vindo ao time. Porque a gente peca, a gente falha, a gente tropeça na caminhada da vida da gente, ou pecamos por alguma coisa externa, né? Alguma coisa que percebemos, alguma coisa que as pessoas notam. Existem aqueles pecados que são um pouco mais constrangedores, existem aqueles pecados que não se dão muita importância, não é verdade? Pecados aceitáveis, está cheio por aí, e eu creio que quanto mais a mídia tem trabalhado, e tem trazido a ideia para as pessoas que o pecado não é tão sério assim, que nós é que exageramos, e as pessoas já estão se acostumando com algumas coisas. Eu me lembro quando na minha casa, isso há muito tempo atrás, nós tínhamos ainda a TV preto e branco, era o que tinha, e já era algo, meu Deus. E eu me lembro que eu vi o primeiro beijo na televisão. Aquilo era extremamente absurdo. Eu me lembro que eu fiquei com a cara vermelha. Falei, nossa. Hoje o povo está nu e ninguém liga mais. A coisa está escancarada. O que é isso? Isso, algum diz assim: pastor, as coisas estão evoluindo, por isso que está tão moderno assim, a gente já vê outras coisas. E na verdade não tem nada de evolução isso aí. Eu penso que a pessoa está involuindo, não evoluindo. Porém, está sendo mais aceitável certos comportamentos que a gente fica absurdado, está no meio das pessoas, porque a mídia trabalhou muito isso. Pecado não é pecado, coisa errada não é errado, é normal. Outro dia eu vi alguém comentando e disse assim: pois é, com essa nova situação do Supremo Tribunal Federal, até os bandidos de verdade vão ser soltos. E eu escutei aquilo e fiquei assim: uai, então roubo não é mais errado, certas coisas não estão mais erradas. As pessoas têm essa tendência de ir se habituando com a modernidade, colocar aqui uma aspas aqui, e achando que
o erro não é mais erro. E vai se acostumando com o pecado. Esse texto que nós lemos, se você entender por que Davi está dizendo isso, eu é que pequei. E eu queria colocar um título nessa mensagem: como devemos tratar o pecado. Davi diz, eu é que pequei. Aí você vai analisar que pecado Davi fez, olhando o contexto. Davi quis fazer um censo, para saber quantos homens de guerra ele tinha. E ele mandou contar a todo mundo. E diz o texto, diz a Bíblia, que o Senhor ficou irado com Davi, porque ele mandou fazer um censo do povo. Você poderia dizer comigo assim, mas pastor, isso aí é pecado, fazer contagem dos soldados? E ele conta os soldados de Israel, 1.100.000 soldados prontos para a guerra, e conta os soldados de Judá, 470.000 soldados para a guerra, quase 1.600.000 de soldados. E fala assim, e o Senhor ficou irado com Davi, e o Senhor não gostou da atitude do rei. Talvez você olhasse para mim, até eu ficasse pensando, mas pastor, que pecado é esse? Onde está o pecado aqui? Só porque o Senhor, na verdade, se você for analisar o texto, não tem assim no texto algo que denote claramente o pecado de Davi. Está aqui nas entrelinhas. Davi peca quando ele manda contar, porque ele queria saber que exército que eu tenho um exército poderoso. Tinha mais a ver com ego. Estão me entendendo, irmãos? Alô, tem gente aí ou não? Tinha mais a ver com ego, satisfação do ego. Eu sou o cara. E também um outro pecado junto, que era a falta de confiança em Deus, porque ele pensava assim, se eu tiver um bom exército, eu venço qualquer um. Mas o segredo da vitória, das batalhas de Davi, não era o poderoso exército que Davi tinha, mas era o fato de que Deus era com ele, e Deus é quem dava vitória para Davi. Estão entendendo? Irmão, eu quero falar para você entender uma coisa: o segredo da tua bênção não são as suas habilidades, mas sim é Deus na sua vida, teu relacionamento com Deus, tua intimidade com Deus, tua fidelidade ao Senhor. Aí está o segredo de ver a mão de Deus te abençoando, porque a Bíblia diz, coloca lá o Salmo 127, versículo 1, só para você ver. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui está dizendo que o segredo está em Deus. Você está me acompanhando bem? Amém? De vez em quando a gente sofre a tentação de querer andar independente de Deus. Independente de Deus. Era bem interessante porque muitos dos inimigos do povo de Israel falavam assim, vamos ver mesmo se esse Deus de Israel é um Deus poderoso. Interessante isso, irmão. Desafiavam a autoridade e o poder de Deus. É muito comum isso acontecer. E de vez em quando a gente pode cair nesse engano intelectual ou emocional, achar que podemos vencer, ser vitoriosos sem a presença de Deus. É um equívoco que cometemos, na verdade é um engano. Você pode pensar, mas eu sou o cara, mas você é o cara até Deus permitir que você continue sendo. A hora que Deus fizer assim, acabou.
um soprozinho da parte de Deus. E você já é Elvis, irmão. Tua força vira fraqueza, tua saúde vira doença, teus recursos viram pobreza, do dia para a noite. Então, a gente tem essa tendência de achar que eu não preciso considerar algumas coisas. O que é que nós aprendemos com isso aqui? Eu quero aprender contigo. Amém? Amém. A Bíblia tem uma lição para nos ensinar. E a primeira coisa que a gente possa ver aqui, se você quiser anotar aí como ponto número 1, nossa tendência não é assumir as nossas responsabilidades. A gente tem sempre essa coisa de transferir para outro. Mas isso não é uma novidade nossa. Lá em Gênesis, no começo, quando Adão e Eva estão ali, recebendo do Senhor uma diretriz, dizendo, olha, você pode dominar sobre tudo, comer tudo, só aquela árvore que está ali, vocês não podem tocar. E a serpente, diz a Bíblia, foi e tentou a Eva, e Eva comeu do fruto, Adão também comeu do fruto daquela árvore, e as consequências vieram. Aí você fica imaginando de novo, imagina, mas eu não sei, acho que Deus comeu o fruto, é só comer, não dá nada, pastor. Alguém disse que o fruto é maçã, mas a Bíblia não diz isso. Se for a maçã, o pessoal precisa comer muita maçã para cair a ficha, porque o negócio está ficando feio por aí. Mas não é maçã, tá, irmãos? É o fruto. E Deus falou, não coma, não toque ali. E a gente tem essa tendência de que quando comete um erro, um pecado, faz o que diz aqui na Bíblia. O texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 9, diz assim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, olha como é que a gente age, irmão. Adão, você pisou na jaca aí, né, cara? Ele falou, olha, Senhor, mas o problema não fui eu. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ela, Senhor, a culpa é dela. Como a gente aprendeu esse negócio? E não fomos nem para a escola para aprender isso, mas a gente já aprendeu esse trem. Passar a responsabilidade para o outro. A culpa não é minha, Senhor. A culpa é dessa mulher que o Senhor me deu. Essa mulher. Eu estou aqui interpretando um pouco, porque é assim que a gente tem a tendência de fazer. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Mas Deus falou para Adão e falou para Eva, não toque na árvore, não coma desse fruto. Não foi só para a mulher que o Senhor havia falado. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que você fizeste? O que é isso que você fez, mulher? Respondeu a mulher, Senhor, a culpa não é minha. Está de brincadeira? A culpa é da serpente. Ela me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pós todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, esse versículo 15 é uma parte profética, onde o Senhor está dizendo, como você derrubou o homem no pecado, o homem que caiu vai esmagar a sua cabeça. E isso aconteceu
lá quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, pelo meu e pelo seu pecado, pela desobediência da humanidade, e naquele momento em que Jesus ressuscita, a serpente é esmagada pelo poder que há no nome do ressurreto Filho do Deus Altíssimo. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas vemos aqui, e é isso que eu quero ressaltar nesse momento, é que nós temos a tendência de toda vez que erramos, quando somos confrontados, nós temos essa tendência de culpabilizar o outro, e nunca nós temos a culpa, nós fugimos da nossa própria responsabilidade. Eu quero vos dizer uma coisa, amados, que quando assim fazemos, nós ao invés de crescermos, de melhorarmos, de vencermos os pecados, nós acabamos nos acomodando àquilo que tem nos derrubado e tem nos feito fracassar. Porque ao invés de assumirmos a culpa, nós damos uma desculpa para Deus. Assumimos esse comportamento como uma prática normal. A segunda coisa, nós tratamos o pecado como, isso não é tão grave assim. Sabe, é um pecado. Diga comigo assim, não existe pecadinho e não existe pecadão. Tá bom, irmão? Pecado é pecado. O que é pecado, pastor? É errar o alvo. Ao invés de ir para Deus, você vai para outra direção. Tudo aquilo que te afasta da presença de Deus, tudo aquilo que impede o teu relacionamento com Deus, tudo isso é pecado. Eu não estou aqui para elencar pecado, mas tudo aquilo que me faz distante de Deus, da comunhão, da intimidade, do meu relacionamento com Deus, é pecado. Eu sou evangélico, pastor, mas eu não gosto, a minha igreja me permite que eu possa fazer algumas coisas, e outras não. Deixa eu lhe falar uma coisa com muito amor, irmão. Não é a igreja que vai dizer para você o que você pode e o que você não pode fazer. É o Espírito Santo que habita em você, que te diz, isso não serve. Porque a igreja não é uma norma religiosa, de preceitos que você deve seguir. A igreja é o corpo vivo de Cristo, onde o Espírito Santo habita, trabalha, ministra. A igreja funciona porque o Espírito Santo faz a liga da igreja, é Ele que trabalha na igreja, é Ele que me dá a identidade de verdadeiro filho de Deus, de cristão nascido de novo. Amém? Amém? Então, quando eu começo a compreender essas coisas, eu entendo que uma placa de igreja, o nome de uma igreja, ele só representa uma instituição que foi organizada para reunir o povo. E a gente, como instituição com CNPJ, tem que ter um nome. Essas coisas têm que funcionar com prestação de conta para o governo, uma série de coisas que precisa acontecer. Isso no plano natural, plano humano. E espiritualmente a igreja, ela é formada pelo único que formou a igreja, que chama-se Jesus Cristo. Qual é a primeira igreja que existe, pastor? Aí a pessoa, a primeira igreja é a igreja católica. Não, não foi a igreja católica. Não, pastor, não. A primeira igreja que existe foi formada em Jerusalém, lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Quem enviou o Espírito Santo foi Cristo Jesus, aquele que morreu em meu e em seu lugar. A igreja é formada por Ele. Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele está falando de uma igreja que Ele comprou, lavou com o seu próprio sangue. Amém? Não tem nome. Essa igreja não tem nome. Não tem nome. Quem que te filia a essa igreja? Quem que autentica que você faz parte dessa igreja? O Espírito Santo. Então por isso Ele mesmo vai dizer para você, isso é pecado, isso não é pecado, se afaste de Deus, não se afaste de Deus. Quando você perde a comunhão com o Espírito Santo, você já vai entender logo, puxa, tem alguma coisa errada aqui. Porque o pecado muitas vezes a gente comete e ninguém sabe. Sim ou não? Mas o Espírito Santo sabe, porque Ele vê todas as coisas. A Bíblia diz que
Ele sonda o nosso coração. Ele conhece o íntimo do nosso coração. Então, não são normas de um local, ainda que a igreja tenha que ser organizada com tudo que é necessário, mas não são as normas de um local, mas são as normas do reino de Deus, escritas pelo Espírito Santo no nosso coração. Não é necessário que ninguém vos ensine, diz a Bíblia. Você tem o Espírito Santo e Ele ensina todas as coisas. Amém? Glória a Deus. O pecado não é tão grave assim. Ananias e Safira foram lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo, para você só anotar para referência depois, para você estudar em casa, do versículo, Atos 5, do versículo 1 ao versículo 11, fala lá de um casal que tinha uma propriedade, venderam a propriedade, tinha feito um voto com Deus de entregar aos pés dos apóstolos os recursos daquela venda, daquela propriedade. No meio do caminho, pensaram assim: vamos reter um pouco disso para nós, e vamos entregar parte disso aos pés dos apóstolos. Afinal de contas, eles não vão saber. Você sabe, né? O pastor, não é sempre que o pastor sabe do teu pecado. De vez em quando a gente acaba sabendo. A maioria dos pecados são lá particulares, de ordem íntima, pessoal, escondido, bem escondido, na verdade. Algumas vezes a pessoa esconde bem para que ninguém descubra. Não é assim? Sim ou não? Mas o pecado tem uma implicação espiritual. E Ananias e Safira decidiram isso. Ananias chega para os apóstolos, entrega a sua oferta, e o apóstolo Pedro diz assim: por que mentiste ao Espírito Santo? Que coisa interessante, irmão. Ele só entregou a oferta, ele não falou nada. Mas ele havia propositado uma coisa que Pedro não sabia. Ele propôs no coração dele entregar toda aquela oferta. Chegou no metade do caminho, ele, reteve aquilo. Talvez alguém fique pensando, lá vem o pastor falar de dinheiro. Irmão, dinheiro é coisa espiritual, não é coisa carnal, viu? Quando você entender isso, você vai começar a lidar com dinheiro de maneira diferente. É mais ou menos assim, quando você pega uma quantia de dinheiro, fala, mas é muito dinheiro, não vou dar o dízimo disso aqui não, porque... Não, o pastor não vai saber mesmo. E nunca sei. Eu nem sei quanto você ganha, nem estou preocupado com isso. Eu vou dar isso aqui porque isso aqui está bom. Queira ou não, você está mentindo o Espírito Santo. No meio do caminho ele chega, entrega aquilo que ele havia proposto no coração, e naquele momento ele cai morto aos pés dos apóstolos. Recolheram ele e mandaram enterrar. Chega a mulher, larari, larará. Tranquilo aí, apóstolo Pedro, beleza? Pedrão olha para ela assim: acabamos de levar o seu marido, agora vai você também. Caiu morta. Mas pastor, isso é muito radical. Na verdade é mesmo. Porque nós nos relacionamos com Deus Santo, achando que esse Deus Santo concorda com as nossas iniquidades, com os nossos pecados e tal. O que diz a Bíblia? Que Deus tem misericórdia, Deus nos suporta. Amém, amados? Porque tem muita gente que já está morto espiritualmente, não entende, porque vive uma vida de mentira, de pecado, de coisa oculta, e acha que está tudo bem, mas não está tudo bem. Então eu preciso compreender essa verdade, para poder ter um processo de libertação e começar a me tornar uma pessoa que vence, que tem vitórias na vida. A Bíblia nos diz que o pecado nos separa de Deus. Mas eu quero ler um texto antes aqui de Provérbios 14, 9, que diz assim: os loucos zombam do pecado, mas entre os retos a boa vontade. Quem zomba do pecado, quem acha que o pecado não faz mal, não tem importância, a Bíblia está chamando de louco.
Provérbios 6,32 diz assim: o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Olha como que a Bíblia diz: somente quem quer arruinar-se, quer se autodestruir, é que pratica tal coisa. Então o que a Bíblia está dizendo é que eu tenho que tomar muito cuidado com a minha vida espiritual, tenho que tomar cuidado com o meu caminhar. Isaías 59:2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Preste atenção aqui, irmãos. Quando eu começo a guardar no meu coração pecados, coisas que eu tenho praticado, e eu continuo ali naquela prática, eu continuo vivendo aquilo, Deus passa a não ouvir a minha oração. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Deus não me ouve. Quando eu estou orando, Deus não me ouve, a minha oração não passa do teto. Já teve essa experiência que de repente você está orando, parece que você tem um peso, e a tua oração não faz sentido. O que a gente tem que fazer aqui? Fica um alerta, eu tenho que dar uma sondada no meu coração. O que é que tem no meu coração? Que pecado eu estou acalentando dentro da minha vida? O que é que eu estou fazendo? Estou mentindo, estou enganando, eu estou cobiçando, eu estou com orgulho, eu estou com raiva, tenho mágoa, eu defraudei alguém, eu roubei alguém, alguma coisa, eu menti. Amém? Eu preciso sondar o meu coração para saber o que é que está me separando de Deus. Irmão, o pastor não tem condição de saber como é que vai o teu coração. O abençoador não é o pastor, é o Deus eterno, todo-poderoso. Mas Ele vai sondar a minha vida e vai sondar a tua vida. Está me entendendo bem? Amém? Pastor, como é que eu lido com isso? Calma, nós vamos chegar lá. Olha o que diz Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui: o verdadeiro arrependimento não é quando eu só peço perdão a Deus, mas é quando eu peço perdão e deixo aquela prática. Pastor, a gente não peca? Todo mundo peca, irmão, até pastor peca. Agora é diferente entre pecar e viver na prática do pecado. O que é viver na prática do pecado? Eu continuo retornando daquilo dia após dia, dias após dias, eu continuo naquela prática. Por que eu continuo pecando naquele pecado? Porque não houve arrependimento. Então não adianta falar para Deus: Deus, eu me arrependo do que eu fiz, mas eu continuo fazendo aquilo. Isso não é arrependimento. Isso é no mínimo é um 7-1 que eu estou tentando dar em Deus. Estou tentando passar a conversa, estou tentando fazer lá uma maneira, ver se eu consigo dobrar a Deus, para Deus resolver um problema que eu tenho aqui. Deus não vai na minha conversa mole. Amém? Glória a Deus. Eu não posso tratar o pecado como se o pecado não fosse coisa grave. A Bíblia diz que o pecado oculto seca os ossos. Você imaginou, irmão? Secar os ossos. Você está ali na tua vida esperando que algo aconteça, quando na verdade você está se sentindo estranho internamente, um vazio, um desespero de alma, uma angústia. Como é que eu trato isso? Eu tenho que confessar o pecado e tenho que deixar. Se eu guardar o pecado no meu coração, se eu tentar, porque tem gente que pensa assim, o tempo vai passar e tudo vai se esquecer.
Pecado não é assim que se trata. Diga comigo, pecado tem nome. Diga de novo, pecado tem nome. E o pecado traz consequências. Então, quando eu vou tratar um pecado da minha vida, não é assim que se faz, irmão. Estou ensinando você. Não é assim que se faz. Deus, me perdoa pelos meus pecados. Não. Não é assim que se resolve. Me perdoa pelos meus pecados. Senhor, me perdoa pelo pecado. Nome do pecado. Me perdoa também por esse. Me perdoa por esse. E tem que deixar aquela prática. Tem que abandonar aquele comportamento. Tem gente que diz, eu sou assim mesmo. Não. Tem que abandonar aquilo. Tem que começar uma nova vida, diferente. Amém? Você está me entendendo bem? Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Porque aí você vai alcançar a misericórdia de Deus. Eu encaro o problema, dou nome a ele, confesso e deixo. Sim? Você quer ser vencedor na sua vida? Quer ter a bênção de Deus na sua vida? Então você tem que estar próximo de Deus, não longe dele. Tem que tratar aquilo que tem que ser tratado. Amém? Glória a Deus. Terceira coisa, tem hora que a gente sai pela tangente, sabe como? Isso não é comigo. Não estou nem sabendo disso aí. Imagina, você pecou? Eu? Está vendo aqui, ó? Tem até uma rodinha de santo aqui em cima. Eu não. Eu sou uma pessoa quase que perfeita, não é? Foi assim que aconteceu com Caim. Gênesis 4:9 diz assim: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Ele tinha matado o irmão dele. E Deus estava falando com ele: cadê teu irmão, cara? Estou sabendo nada do meu irmão. Sou pajem dele por acaso? Sou eu, tenho que ficar cuidando do meu irmão? Ele não é grandinho já para isso? Mas ele havia cometido um pecado. A gente desconversa algumas vezes que o próprio Espírito Santo fala conosco. Está errado isso aí. Ou nós racionalizamos. Não é bem assim, Senhor. Não é bem assim. Veja bem. Eu sei que a conversa é um pouco indigesta, mas necessária. Por que eu estou falando sobre isso? Porque se nós não tivermos a coragem de encarar aquilo que está nos destruindo, o que está nos destruindo hoje, vai continuar nos destruindo para o resto da vida. Você está me entendendo, irmão querido? Eu tenho que ser honesto comigo mesmo, eu tenho que olhar aquilo que está errado e dizer: Deus, me ajuda a sair dessa situação. Amém? Porque Deus nos ama, profundamente Deus nos ama. Uma das expressões do amor de Deus, não é porque Deus passa a mão na cabeça. Pense assim comigo, você tem um filho, teu filho está cometendo um erro. O que você deve fazer com ele? Pega ele e fala assim: não se preocupe não, filhinho, está tudo errado, mas o papai vai te dar um presente. Vai lá e dá: olha, filhinho, você está aprontando tanto, eu vou te dar um presente, para você parar de aprontar. O que você queria mesmo? Uma bicicleta? Então eu vou te dar uma bicicleta. Todo papai faz assim, não é isso? Não? Faz nada. Pega o psico-rider, né? A varinha. A Bíblia manda fustigar aquela parte fofinha que tem aqui. Pastor, mas a lei, estou nem preocupado com o que diz a lei. Não é para espancar o filho.
mas você deve fustigar aquela parte fofinha que tem aqui atrás. Essa que você usa para sentar, não é só para sentar que serve, é para... Quando o filho erra, você tem que disciplinar. Tem algum filho de Deus aqui ou não? Ah, então você também é filho. Isso quer dizer que Deus também vai nos disciplinar, vai nos corrigir, vai fustigar a varinha, só que Deus não tem uma varinha. Alô? Imagina uma varinha na mão de Deus, o Deus eterno, todo-poderoso. Vai ser um cajado, irmão. Se der nas costas, mata o cara. Aí Deus não usa isso, Deus usa circunstâncias para nos fustigar. Você está lá clamando, Deus, por favor, eu estou precisando de uma resposta. Deus diz assim, não. Fica aí patinando, seu teimoso. E tem gente tão teimosa, irmão, que fica patinando 1 ano, 2, 3, 10. Quanto mais tempo você demora para obedecer, mais tempo demora a disciplina de Deus. Não é porque Deus nos odeia, porque Deus nos ama, mas Ele nos corrige porque nos ama. Você não corrige teu filho, sim ou não? Quem corrige o filho aí? Então é assim que funciona, irmão. Você está me entendendo bem? Deus também corrige os seus filhos, se é que você é filho, porque a Bíblia diz que aquele que não aceita a correção de Deus é bastardo, ou seja, não tem pai. Está lá em Hebreus isso. Quando você se revolta, quando Deus está te corrigindo, você está agindo como bastardo, como aquele que não tem pai. E como nós precisamos do Pai eterno. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus, que você é inteligente, sábio. Então não saia pela tangente, encare o problema. Não tem nada a ver com isso, não, eu tenho a ver com... Fui eu que fiz, Senhor, eu fiz. Eu estou fazendo. Mas eu quero ser liberto. Amém? Temos que parar de fazer-nos de desentendido. E algumas vezes nós erramos, pecamos e damos uma desculpa cristã para Deus. Senhor, eu tô errando aqui, mas eu estou fazendo a tua obra. Eu sou bonzinho. Você é um cara legal. Veja como que eu vou lá fazer visita. Orei pelo fulano. Eu canto na igreja, sou diácono. E eu dou oferta, Senhor. Que coisa top, irmão. Sou dizimista na tua casa. O senhor não viu? Eu dizimei outro dia. E está lá errando, pecando, e usando argumentos da ordem cristã, e usando esses argumentos assim, como se isso nos justificasse diante de Deus. Eu sou ruim, mas eu sou bom. Eu apronto, mas eu sou bonzinho. Eu sei que isso não tem nada a ver com você. Isso tudo é outro lugar aqui. Pastor, mas onde você está arrumando argumento para isso? Para dizer uma bobagem dessa? Não é bobagem não, irmão. 1 Samuel, capítulo 13, no versículo 8, diz assim: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado pelo profeta Samuel. Aqui pelo profeta Samuel, eu que estou fazendo um acréscimozinho, porque o texto está dizendo, o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega quem? Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste?
Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, ele foi e fez o quê? Ofereceu ao Senhor. Olha, ele está usando um argumento bastante religioso para desobedecer uma palavra do profeta. Mas primeiro, ele tentou justificar o seu erro com o erro do profeta. Qual era o erro do profeta? O atraso. E aqui é importante entender uma coisa. Preste bem atenção no que eu vou ensinar a você. Algumas vezes Deus nos manda esperar e dá a impressão que Deus está atrasado. Estou esperando e nada aconteceu, porque Deus tem o tempo de todas as coisas. Amém? Amém? Deus tem o tempo de tudo. E a gente de vez em quando fica pensando assim, mas Deus está se atrasando na minha bênção, no meu milagre. Eu vou dar um jeitinho nisso. Estão entendendo, meus queridos? Eu vou dar um jeitinho nisso. E a gente é cheio de dar jeitinho naquilo que Deus está fazendo. A gente não espera, não ora o suficiente, não tem paciência, se precipita. Depois as coisas dão tudo errado e a gente fica reclamando porque deu errado. Espera, não é tempo, não faça. Deus tem o melhor preparado para você. Ele acabou de oferecer o sacrifício, de errar. Ele fez uma coisa religiosa, espiritual, entre aspas aqui, fez por conta dele. Acabara de fazer aquilo, e aí logo em seguida chega quem? Chega o profeta, que representa aqui a chegada de Deus. Daí, por que você fez isso? Você não sabe esperar? Vocês estão me entendendo bem? Amém? Tem momentos na nossa vida que nos cabe simplesmente esperar, porque tem horas que a resposta de Deus é sim, tem hora que a resposta de Deus é não, e tem momentos em que a resposta de Deus não vem. Por que Deus não dá a resposta? Porque não é tempo de dar resposta, você vai ter que aprender a esperar o tempo de Deus. Ah, mas não adianta sair por aí se batendo e tal, não. Tem gente quando não espera o tempo de Deus, vai saindo por aí. Você já tentou forçar a resposta ou não? Você já tentou forçar a resposta alguma vez? Eu vou ensinar você como é que as pessoas forçam a resposta. Fui lá, falei com o meu pastor, não me disse nada aquele homem. Eu vou procurar um profeta por aí. Aí sai de porta em porta batendo em profeta. E muitas vezes a gente como pastor conhece a ovelha, irmão, conhece o coração da ovelha. Ovelhinha rebelde, teimosa, cabeçuda. Que a gente trata uma coisa e a ovelhinha já empina a carroça. Eu estou falando da prática pastoral, de caminhar com o rebanho. Tudo que acontece, o cara levanta a cabeça e tem uns até que bufa, irmão. Você fala, mas é ovelha ou é bode? Você fica meio confuso. Tem uns que ainda estão na prática do bode. Sério. Parece ovelha, mas age como bode. Dentro da igreja, acredita isso? Acontece nos dias atuais. Impressionante. E muitas vezes a gente tem que segurar o indivíduo ali para que ele possa ser tratado. Eu não sei por que ninguém me escuta. Estou falando, mas não me ouvem. Está ali sendo tratado. E a gente quer dar um jeito na resposta de Deus. Eu me lembro de uma ovelha que eu amava muito. Eu digo amava porque está em outro rebanho, agora é obrigação do outro pastor amar, mas eu amo ainda.
Estava em pecado, botei em disciplina. 6 meses no banco, sem fazer nada. Você tem que ser curado primeiro. Aí saiu dali, foi lá em outra igreja. O pastor olhou e falou: que é isso? Pastor Toninho é um exagero. Sobe aqui no altar. E o cara no altar. Fui lá no pastor, falei: ô pastorzão, faz isso comigo não, colega. Conheço a figura que eu estou tratando, sei dos problemas. Você está me desautorizando. Ele falou: aqui quem manda sou eu. Eu falei: sim, senhor. Fica na bênção aí, meu querido. Sabe, irmão, algumas vezes a gente quer forçar a resposta de Deus. Não force a resposta, não. Deixa Deus cuidar de você, tratar você. Por isso que quando vem alguém de uma outra igreja para a nossa igreja, querendo: eu quero logo ser membro aqui. Não, peraí, vamos devagar. Você vai sair de lá debaixo da bênção lá do pastor. Sabe como é que tem que sair da igreja? Eu tive muitos que saíram daqui tudo em rebeldia. Sabe como é que sai da igreja? Quando você vai mudar de igreja, você senta com o teu pastor, que é a autoridade espiritual sobre a tua vida. Fala com ele por que você está saindo. Vê se o motivo realmente é para sair ou é para você ser tratado e ficar quietinho. Pede a ele que te abençoe, bote a mão na tua cabeça e te libere debaixo de bênção. É assim deve proceder os santos na casa do Senhor. Amém? Peça uma carta de apresentação. Agora, se você não tem motivos para ser apresentado, porque tem gente que não dá motivo, a apresentação é muito ruim, né? Você vai escrever lá que o cara hoje não pode, senão você é processado. Está me entendendo? Não force a voz de Deus. Não force Deus falar contigo, porque Deus trabalha com muita sabedoria. Quando tem algum pecado, não adianta mudar de igreja, porque não resolve o problema. O pecado está dentro de você, não está na igreja. E eu não estou aqui dizendo que a culpa é da igreja, a culpa é do pastor. Infelizmente temos muitos pastores que dão péssimo testemunho no mundo afora aí. Mas isso não quer dizer que todos os pastores não são de Deus. Muito pelo contrário. Campo Mourão está cheio de homem de Deus aqui. Homens que nós respeitamos e honramos. Amém? Pastor, mas eu quero ir para a igreja. Tem vezes que não tem como consertar no lugar que você está. Você precisa ir para um outro lugar mesmo. Que é um problema de desgaste, de relacionamento complicado e tal. Coisas que acontecem. Mas a maioria das vezes a solução está dentro de casa. Amém? A maioria das vezes, assim, 99% das vezes, está dentro de casa. É abandonar o pecado, é confessar. O que vão pensar de mim? Ninguém vai pensar nada, porque ninguém está aqui para ficar olhando o pecado um do outro. Mas o fato é que nós precisamos estar bem com Deus. Amém, irmãos? Ter um relacionamento acertado. Para terminar, a quarta coisa. Quando a gente assume o pecado, o que acontece? 1 Crônicas 21:8. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Versículo 17, disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal, porém estas ovelhas que fizeram. Senhor meu Deus, sejas pois a tua mão, não contra mim e contra a casa do meu pai, seja contra mim e contra a casa do meu pai, para castigo do teu povo, e não para castigo do teu povo. Acontece o seguinte, deixa eu te ensinar uma coisa importante aqui. Quantos aqui tem família?
Alguns aqui são os pais, outros são as mães que administram a família. Tanto um quanto o outro tem responsabilidade diante de Deus. Quando você abre uma brecha de pecado na sua vida, sabe quem são as pessoas afetadas no teu lar? Se o homem é o líder do lar, a sua esposa é afetada e os seus filhos são afetados. Com ataques espirituais, com enfermidades, com perturbações mentais, com tentações violentas. Vamos dizer que o pecado seja de ordem sexual. Quando você está pecando, os da sua casa, também sofrem ataques violentos nessa área. Se são nas finanças, você certamente vai trazer um problema de miséria para dentro da sua casa. Nem você e nem os seus prosperam e vencem. Por quê? Porque tem uma brecha aberta ali. Você pode mentir, como eu disse, pode mentir para o pastor, para o presbítero, para o diácono, pode mentir para a igreja. Você só não consegue mentir nessas coisas para Deus. Você está me entendendo? Então, quando o líder da casa, seja ele homem ou mulher, tem circunstâncias, como eu disse, que a mulher é quem é líder, pela ausência do marido, explicando bem, quando isso acontece, isso traz uma afetação direta para o lar. Quando o homem não tem um altar diante de Deus, e ele é o líder da casa, é como se tivesse uma casa sem telhado. Está me entendendo? Está me entendendo? Eu sei que alguns aqui vão sair com a pulga assim, mas isso é para conserto, isso é para restauração, isso é para bênção da igreja. Amém? Amém? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque eu já cometi pecado. E eu vi isso afetado na minha família, na minha casa. Ai, o pastor pecou. Pequei, você não pecou? Ah, eu nunca vi um pastor falar isso, que ele pecou. Ué? A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos eu estou dentro, ou não está? Sim ou não? Se todos, Jesus falou assim, vou separar o Toninho. Não, a Bíblia está falando de mim. Está falando de você. Quando a gente não é prudente, quando a gente não cuida disso, nós trazemos problema para a nossa casa. Estão comigo? Amém? Por que essa palavra, pastor? Porque essa palavra vai nos levar a ter uma vida de vitória, em nome de Jesus. Salmo 51, versículo 3 diz, pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E o pecado faz isso, ele fica sendo lançado na sua cara, todo dia, toda hora, todo momento. Como é que é isso? Pela consciência. O pecado trabalha aqui e fica apontando. Você não tem paz, irmão. Quando você tem pecado oculto no coração, você deita e não encontra o sono. Você vira de um lado, vira para o outro, e o sono não vem, porque aquilo te acusa. Ah, é o diabo. Não, é a tua consciência. Deus colocou na tua consciência isso. Pequei contra ti somente, e fiz que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás dito por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases da verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste.
esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Amém. Davi estava fazendo uma confissão dos seus pecados. Você sabe que Davi foi um dos personagens da Bíblia terríveis em pecado. Mandou matar, adulterou, fez de tudo. Você vai estudar a história de Davi, o pecado de Davi foi buscar ele. Buscou aonde? Nos filhos. Irmão matou irmão, irmão violentou a irmã. E a casa de Davi virou uma desgraça por conta do pecado que Davi fez. Davi foi perdoado, porém a consequência do pecado continuou ali. E Davi ora ao Senhor e pede: Deus, por favor, tem misericórdia de mim. Eu me arrependo, Senhor. Amém, igreja? Eu preciso ser honesto com isso, irmão. Pastor, eu vim aqui para receber uma palavra para a semana, para eu sair daqui pilhado de energia, de gás. Irmão, isso aqui não é palestra motivacional. Isso é uma pregação da palavra de Deus, da santa palavra de Deus. Se você conserta o teu altar, se você purifica a tua casa, se você anda na presença de Deus, deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus tem o melhor para a sua vida, e você vai comer o melhor desta terra, porque Deus é com aqueles que andam na presença dEle. Amém, igreja? Eu preciso reconhecer pecado da língua, irmão. Muitas vezes a língua é terrível. Aquele gênio ruim é pecado. Pecado dos olhos, do pensamento, pecado de preguiça, de inveja, de usura, de julgamento, de incredulidade. Eu preciso olhar para a minha vida, ver toda impureza, murmuração, autocomiseração, tudo isso. O que é autocomiseração? É aquele que vive: ai, coitadinho de mim, eu sou um coitadinho, ai, a vida é tão ruim, meu Deus. Isso é pecado de autocomiseração. Deus não criou você para ficar se lamentando todo dia, toda hora. Deus te dá um Espírito Santo de poder e de graça. Ai, mas eu gosto de ficar reclamando. Pessoa que tem um espírito crítico demais, vive insatisfeito com a vida, tudo não presta. Isso é pecado. Eu preciso consertar o meu altar, ir para a presença de Deus e começar uma história nova, uma vida nova. Se eu quero ter vitória na minha vida, eu preciso ter uma restauração na minha vida pessoal. E isso acontece quando eu vou para a presença de Deus. Amém? Pastor, mas eu errei demais, eu fiz muita besteira, eu pequei muito, eu errei muito. Graças a Deus a gente tem esse recurso tremendo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Justificados, pois, pela fé. Coloca aí 1 João 1,9, por favor. Beleza? Coloca Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de que obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Amém? Tem uma saída para o pecado, graças a Deus. Nós podemos chegar na presença do Senhor e pedir perdão. Quando fazemos isso sinceramente, Deus nos limpa, nos restaura, nos levanta, coloca de novo
a sandália nos nossos pés, um anel nos nossos dedos, uma túnica, e nos dá autoridade em nome de Jesus. É assim que acontece, irmão. O diabo quer nos levar ao pecado para ficar nos acusando, nos condenando e dizendo para nós, não tem mais jeito para você. Mas o Espírito Santo nos dá a liberdade de irmos para a presença de Deus, pedimos perdão dos nossos pecados e ter nossa vida restaurada. Assim funciona a igreja, assim funciona a tua fé. Pode ser que amanhã você tenha tropeçado de novo. Não esqueça dessa palavra. Corre para a presença de Deus. Peça perdão. Comece de novo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero convidar você a ficar de pé. Quero orar pela sua vida. Glória a Deus. Eu não sei o que pode ter acontecido, mas a vitória nossa começa exatamente quando nós assumimos o nosso erro, pedimos perdão e começamos uma caminhada de mudança. Se você quer ver Deus trabalhando e fazendo coisas diferentes na tua vida, não vai na conversa do mundo, porque o mundo diz assim, nada a ver, não tem importância, não tem problema. Não, o Espírito Santo é muito sensível. Quando nós erramos, Ele aponta para nós, Ele coloca o dedinho ali e fala, ei, para aí com esse negócio. Amém, igreja? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Antes de orar por você, com os teus olhos fechados, você precisa pedir perdão de alguma coisa? Faça isso agora. Os irmãos vão aí tocar uma canção, enquanto isso você procura teu coração, faça um concerto com Deus. Mas tem que ser para hoje, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Vai orando ao Senhor, vai orando, vai buscando a presença do Senhor. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção e o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim, preparado para mim. Oh, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor.
Aqui, ninguém é melhor do que ninguém. Estamos diante do Senhor, do Pai eterno, misericordioso. Só o Senhor pode nos restaurar. Só o Senhor pode perdoar os nossos pecados. Só o Senhor pode nos deixar limpos, curados, sarados, libertos. E oramos ao Senhor em nome de Jesus e pedimos: perdoe-nos, Senhor. Em nome de Jesus, ouça a nossa oração, Pai. Tem misericórdia de nós. Oramos e pedimos, Senhor. Restaura-nos. Restitui-nos a alegria da salvação. Que possamos nos alegrar de novo na Tua presença. Desfrutar de comunhão contigo. Desfrutar, Deus, de um relacionamento restabelecido pela Tua misericórdia e bondade. Em nome de Jesus, levanta aqui, Senhor, essas famílias, esses lares. Tira a tristeza, tira a angústia, tira, ó Deus, a opressão. Em nome de Jesus, restitui esta família, restitui esse lar, devolve a alegria da salvação. Que o meu irmão, que a minha irmã possam se alegrar de novo diante do Senhor, Pai. Sem nenhuma acusação, sem nenhum espírito de condenação. Em nome de Jesus oramos. Sê conosco, Pai. Sê conosco em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, o Senhor me conhece e eu sou carente da Tua misericórdia, do Teu amor, da Tua bondade. Perdoa os meus pecados. Senhor, me restitui a alegria da salvação. Faz de novo na minha vida aquilo que foi perdido. Que o Senhor me restaure, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu estou aqui, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Sabe o que acontece? Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Quando você lê a parábola do filho pródigo, tem uma coisa que chama atenção. O pai estava ali esperando o filho voltar. Amém? Deus sempre vai estar nos esperando para voltar. Deus não fica jogando a gente fora da presença dele, não. Deus me espera. Deus me dá liberdade para fazer o que eu quiser. Mas Ele espera que eu volte. Ele espera que eu retorne para casa. Ele espera que eu recomece outra vez. Assim é Deus. Amoroso, misericordioso, perdoador. Em nome de Jesus.